8h39, quase 40, hora de entrevista aqui no Nova Manhã Brasília. Nova Manhã Brasília. Entrevista. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o ministro da Educação, Vitor Godoy, para conversar um pouco com a gente, especialmente sobre os recentes cortes anunciados que acabam afetando de alguma maneira a pasta da educação e também sobre outros assuntos. Ministro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na Nova Brasil. Bom, vamos começar então do início, ministro. Quando a gente ouve dia após dia anúncios de novos cortes, corta aqui, corta ali, e a gente vê entidades anunciando que estão apertadas, a gente teve recentemente a própria UNB, Universidade de Brasília, dizendo que não sabe ainda como vai fechar a folha de pagamento de dezembro. O que está acontecendo como um todo? Que movimento é esse que a gente está vendo nesse final de ano? Bom, naturalmente não tem como nós não dizermos que é uma situação muito indesejada, né? Chegar no final do ano, numa situação onde houve um bloqueio financeiro, um bloqueio orçamentário bem significativo, afetando todas as políticas, né? As instituições do Ministério da Educação. Isso naturalmente decorre das leis que são hoje colocadas, da forma como o orçamento público ele tem que ser gerido, até para que o governo federal não cometa crime de responsabilidade. Então, para a gente dar um exemplo, eu gosto muito de fazer uma analogia do orçamento público com o orçamento de uma família. Nós temos o salário que todo mês a gente recebe e tem os nossos gastos. Na medida em que começam a entrar uma série de gastos inesperados, imagina, você está ali, tem o seu orçamento, seu planejamento, de repente você vai lá, bate o carro. Você tem que mandar, às vezes, consertar o carro. Aquele recurso não estava previsto. Você vai ter que tirar de outro lugar. Na medida em que isso é feito, né, de uma dose homeopática, uma despesa que não é tão grande, você consegue acomodar. Agora, quando isso acontece em montantes que são muito significativos, essa pressão ela já começa a afetar várias áreas do governo. Então, essa limitação que foi colocada não foi uma limitação no Ministério da Educação. Ela é uma limitação que afeta todo o governo. Todos os ministérios, de uma certa forma, estão com seus orçamentos limitados por conta de várias situações ao longo do ano que colocaram essa pressão orçamentária. Então, só para citar algumas, né? Neste ano, o Ministério da Educação aplicou 3,5 bilhões de reais por conta de uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional para a compra de chips e equipamentos para os alunos, que é uma medida importante, sem dúvida nenhuma. Agora, mas alguém tem que pagar essa conta, né? E foi uma despesa que foi colocada sem previsão de receita. Então, quando a lei foi aprovada, não foi dito de onde se tiraria o recurso. Não foi por meio de aumento de arrecadação, enfim. E aí você começa... Vocês fizeram esse alerta à época, ministro? Fizemos, várias, né? E agora mesmo com a Lei Paulo Gustavo foi um pouco semelhante, né? O governo federal solicitou ao Congresso Nacional que jogasse essa despesa para o ano seguinte, porque isso abriria um espaço orçamentário para esse ano importante para todas essas políticas, né, que tem que acontecer ainda nesse ano. Nós tivemos ontem, por exemplo, uma liberação financeira para o Ministério da Educação de 300 milhões de reais. Já é uma primeira sinalização importante. Com isso, nós vamos garantir o pagamento do auxílio para os estudantes, que não vão ficar sem receber o auxílio estudantil. Nós vamos conseguir pagar uma parte das bolsas da CAPES. Vamos conseguir pagar... A CAPES está como prioridade de vocês aí, ministro? A minha prioridade mesmo, hoje, é o livro didático. Nós temos um cronograma para ser cumprido, porque a gente precisa colocar o livro para as crianças no ano que vem. O ano letivo tem que começar com as crianças com o livro. A CAPES é uma prioridade também. As bolsas, de uma forma geral, são a nossa prioridade. As bolsas de residência médica. Então, nós já tivemos essa primeira sinalização ontem. Ontem tivemos uma decisão do Tribunal de Contas muito importante. O governo federal mandou uma consulta ao tribunal, justamente por conta dessas despesas imprevisíveis, se poderia pagá-las por meio de crédito extraordinário. O que é isso? É um valor que não afeta o teto. Então, ao fazer isso, ele abre espaço no teto. E o TCU ontem deu uma decisão importante para o governo, quer dizer, desde que caracterizada essa imprevisibilidade da despesa, a relevância e a urgência, despesas podem ser pagas por meio de medida provisória e crédito extraordinário. Então, a tendência é que... O Congresso tem que atualizar de alguma forma, né? Isso aí já dependeria mais do governo por meio da edição de uma medida provisória. Tá. Então, não precisaria tanto, nesse primeiro momento, do Congresso Nacional.
Tem essa discussão da PEC, que também está prevendo alguma sinalização de apoio também para o orçamento de 22, ou seja, o governo ele busca alternativas dentro do que está colocado na lei para resolver essa situação que é bastante indesejada. Da nossa parte lá do Ministério da Educação, desde o início do ano, nós sempre temos levantado os impactos. Sempre que tem uma medida dessa, a gente levanta os impactos, encaminha isso para o Ministério da Economia. Eu faço reuniões diretamente com o ministro Guedes, com o ministro Ciro Nogueira, levo essa sensibilização, né, da importância da preservação do orçamento da educação. Agora, eles também têm esses limites, né, até onde eles podem ir preservando o orçamento. Ministro, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, essa situação estaria diferente? O cenário era outro ou isso independia da eleição? Acho que isso é independente das eleições. Isso é muito, como eu disse, decorrente dessas despesas que acabam entrando e foram entrando ao longo do ano, e da lógica como o teto de gastos foi construído. O teto de gastos, ele, na minha visão, ele pode ser aperfeiçoado. Nós temos, o objetivo principal do teto de gastos é conter aquele crescimento sustentável, né, da despesa pública, né, para que a gente gaste menos do que arrecada. Porém, tem alguns investimentos que são investimentos pontuais. Então, às vezes, finalizar uma obra é um gasto que se faz naquele momento e depois daquilo ali você não vai gerar uma despesa continuada. Então, talvez, uma ou outra despesa com essa natureza poderia ser considerado um investimento fora do teto. Enfim, são discussões que têm que ser feitas. Sim. Porque acho que é unânime hoje aqui em Brasília, né? A necessidade de se olhar para o teto de gastos, porque aí tem os extremos, né, ministro? Aí daqui a pouco vem alguém querendo estourar o teto de gastos e a gente está vendo isso acontecer. Não é isso, é uma análise mais madura em torno do que foi feito no governo de Michel Temer. Um aperfeiçoamento. O teto ele é fundamental, né? Nós vimos agora os resultados econômicos do Brasil, mostraram que é importante olhar para a finança pública, para o gasto público com responsabilidade. O resultado ele vem, a economia cresce, a inflação fica controlada, o emprego cresce. Isso é resultado de uma política econômica e fiscal responsável. Agora, tem um exemplo clássico, né? As universidades elas não podem receber doações privadas, porque a doação privada ela influencia o teto. Então imagina, você é um aluno que ficou rico, quer doar 10 milhões de reais para a sua universidade. Aquele recurso não pode ser gasto pela universidade por conta do teto de gasto, ela tem que tirar 10 milhões de outro lugar. Então são espécies de aperfeiçoamento que podem ser pensados e refletidos para dar um pouco mais de tranquilidade nessa gestão orçamentária. Agora são 8h mais 47. A gente está conversando com o Vitor Godoy, ele que é ministro da Educação. E, ministro, a minha pergunta agora é com relação ao que está sendo projetado para o próximo ano, para a próxima gestão, inclusive. O senhor tem estado em reunião com os integrantes aí da transição, inclusive do grupo da educação, para tentar, inclusive, traçar um panorama de como é que vão ficar as políticas públicas voltadas para a educação a partir de 2023. Qual que é o desenho, diante do cenário que a gente tem agora, e do que se impõe também para o final deste ano, para o início do próximo, que a gente pode fazer da educação e das políticas públicas em educação para a próxima gestão que se inicia no ano que vem? Perfeito. Eu costumo dizer que a educação brasileira tem hoje algumas políticas estruturantes que estão colocando a educação brasileira no eixo. A principal delas é a alfabetização. Sem dúvida nenhuma tivemos um avanço significativo, uma política, como eu disse, até para a própria equipe de transição. Tivemos a primeira reunião essa semana. O que eu disse é que... Só agora, ministro? Foi só agora. Eles demoraram a procurar vocês? Não, eles chegaram a procurar lá atrás, chegamos a agendar, aí depois eles desmarcaram. Entendi. Aí tentaram remarcar, eu tinha uma viagem inadiável, acabei... Então, pelo contexto, acabou acontecendo mais agora. E as reuniões técnicas também agora estão acontecendo mais intensamente essa semana. E então, como eu dizia... Alfabetização fundamental, porque existe uma pecha, né, de que é uma política ideológica. Nada disso. Foram mais de 100 cientistas em todo o mundo que nos auxiliaram a construir essa política. E hoje não é uma política só de propaganda. Porque é muito fácil fazer propaganda. Agora, é uma política de resultado. Nós temos os dados que já mostram que uma criança hoje está conseguindo ser alfabetizada no primeiro ano do fundamental. Aquelas crianças que vieram da pandemia, nós conseguimos medir que em 8 meses de trabalho elas já estão lendo e escrevendo. Então é algo realmente bem robusto. Então ouvi lá no relatório da transição pessoas falando que tinham que
rever essa política de alfabetização, que seria um grande retrocesso para o Brasil. A outra política fundamental é a nossa política de recuperação das aprendizagens, né, que eu já falei aqui, inclusive, com vocês, que é uma política hoje que é referência mundial e que já está recuperando o conhecimento dos nossos alunos, e que tem que ser mantida, né, para que a gente consiga, de fato, ter uma educação no padrão aí Finlândia. Eu ouvi até um comentário um jornalista falando que a sensação da equipe de transição quando saiu do Ministério da Educação é que estava conversando com o Ministério da Educação da Finlândia e não do Brasil. Mas é um pouco isso mesmo, porque eu fiz questão de relatar para a equipe de transição todas as nossas entregas, todos os nossos feitos durante esses últimos anos, com entregas realmente consistentes. E isso traz... O que você sentiu de retorno deles, ministro? Eles ouviram, fizeram algumas perguntas, né? Focaram mais depois, quando saíram da reunião, na preocupação com a questão orçamentária. Tá. Esse foi o ponto. Que também, como eu disse lá na própria reunião de transição, também nos preocupa e estamos trabalhando para reverter. Então tem a reforma do novo ensino médio, que também disseram que tinham que revogar, mas os próprios estados que fizeram todo esse movimento, que já estão com seus currículos adaptados, que o material didático já reflete o novo ensino médio, os próprios estados viraram e falaram, não, isso é um retrocesso, não tem como discutir, revogar a reforma do ensino médio. Então, são aspectos que a gente percebe de uma visão sobre a educação que vem lá de trás. A educação evoluiu, as coisas evoluíram no mundo. Então, quer dizer, o pessoal que chegar, né, tem que olhar a educação para frente, não olhar para trás. O para trás não deu certo. Em 2016, 55% das crianças no terceiro ano do fundamental não sabiam ler e escrever. Em 2019, o SAIB mostrou que 45% dos jovens que deixavam a educação básica, o ensino médio, tinham proficiência baixa ou muito baixa em português e matemática. Quer dizer, se a gente usar os remédios do passado para a educação do futuro, não vai dar certo. Temos que olhar para frente, temos que avançar. Lógico que tudo que fizemos não é perfeito, pode ser aprimorado e deve ser aprimorado. Agora, falar de descontinuidade de políticas, de revogação de atos, isso realmente é uma visão muito tacanha na minha visão, assim, e muito prejudicial para a população brasileira. Você sabe, ministro, desculpa, Ariane, que essa preocupação, ela não está só na educação, né? Essa semana eu estive na Confederação Nacional da Indústria, CNI, para uma coletiva de final de ano, e nos bastidores também se tem uma preocupação grande com essa história de vai chegar um novo governo e vamos promover um revogaço e vamos anular e suspender e cancelar todas as medidas deste governo Bolsonaro. Vamos lá, né? Eu vou chamar isso de birra política. Não dá para ser assim, sobretudo em uma área tão importante como a educação, como o ministro está dizendo aqui para a gente, reforçando, lembrando aquilo que a gente já sabe. A educação tem que olhar para frente. Que façam seus ajustes, ok, uma mudança de governo, mas que não se caia nessa imaturidade de birra política de revogar aquilo que está dando certo. Ariane. É isso aí. Agora são 8h52. Ministro, o senhor disse, né, que estão tentando de alguma forma conseguir reajustar todo esse orçamento para que a gente tenha aí um final de ano um pouco mais tranquilo. Eu queria perguntar especialmente sobre a questão dos residentes, né? A gente tem aí, inclusive noticiamos aqui no Nova Manhã, que uma das consequências desses recentes bloqueios seria justamente aí o não pagamento nesse mês de mais de 14 mil médicos residentes de hospitais federais e também de 100 mil bolsistas, justamente da CAPES, né? Quanto aos residentes, como é que fica essa situação? A gente tem como fazer algum tipo de projeção mais positiva? Nós tivemos uma dificuldade ano passado também com a residência médica. Nós ficamos até outubro sem uma previsibilidade do pagamento das bolsas de novembro e dezembro. E conseguimos, né, lá no apagar das luzes, o apoio, né, até porque eu acredito assim, ninguém vai ficar sem receber, né, a questão é quando que eles vão receber. Existem esses movimentos que estão sendo feitos pelo governo para solucionar. A gente precisa naturalmente de um tempo, porque as coisas precisam ser colocadas dentro da lógica que acontece na administração pública. Então, por exemplo, para fazer um desbloqueio, imagina que com essa decisão TCU nós paguemos alguma despesa extraordinária por meio de medida provisória. Depois disso, abre um espaço orçamentário, é preciso que se reúna a junta de execução orçamentária do governo para que seja feita essa liberação, essa distribuição dessa liberação para as pastas. Então isso leva um certo tempo, lógico, questão de dias.
Então eu acredito que essas soluções que estão sendo buscadas auxiliarão no pagamento dessas bolsas. Eu vou trabalhar incansavelmente para que todo mundo seja pago, né? Eu tenho feito vários contatos agora com o Congresso Nacional, com o próprio governo. Como eu disse, a questão do livro, né, que é uma prioridade para mim. Já tivemos alguma sinalização da economia de que vai nos apoiar na solução do orçamento do livro. Então, assim, realmente um desafio, sem dúvida nenhuma, mas que eu sinto boa vontade do Ministério da Economia, do Congresso Nacional, para acharmos conjuntamente algumas soluções para isso. O senhor vê solução antes da virada do ano ainda, ministro? Dá tempo? Vejo, dá tempo, tá. Sem dúvida nenhuma dá tempo, e é a minha expectativa. Acharmos uma solução ainda agora nessa semana, na próxima no máximo, para pagar, né, todo mundo aí que está esperando. Uma cobrança praticamente diária, né, dos bolsistas, e muito justa, inclusive. 8h55 agora em Brasília. A gente está aqui nos estúdios da Nova Brasil FM, na capital federal, com o ministro da Educação, Vitor Godoy, que gentilmente, mais uma vez, vem aqui até nós, nos dá esclarecimentos aqui para você, ouvinte da Nova, sobre esses cortes de gastos aí, que o ministro admite a situação, reconhece a chateação que é tudo isso, mas nos traz aqui algumas luzes em relação às soluções que podem ser tomadas num curto prazo. Vamos só recapitular para quem está chegando agora a nossa programação, ministro. O senhor falou de medida provisória, de se tentar também via PEC da transição, um recurso sobre isso. Tem mais alguma outra questão? As próprias reorganizações internas, né, que o governo faz, né, tira daqui, remanejamentos, tira daqui, põe ali, como houve mesmo antes da decisão do TCU e mesmo antes da discussão lá com o Congresso, houve uma liberação ontem, por exemplo, de 300 milhões para o Ministério da Educação. Então, essas medidas estão sendo pensadas pelo governo, tem muita preocupação não só com a educação, naturalmente a educação é fundamental, mas também com outras pastas. Todos os ministros, de alguma forma, estão com algum tipo de dificuldade e estão cobrando também uma posição do Ministério da Economia, da Casa Civil e do Congresso Nacional, apoio para poder resolver essas situações. Deixa eu fazer uma pergunta política, ministro, o senhor fica à vontade para responder. O senhor tem ouvido quais nomes que podem ser ministro da Educação aí nessas conversas já com a transição? Eu vi alguns nomes, né, mas também não cheguei a fazer nenhum juízo de valor, né, até porque não há definição ainda, né, o que assim, isso sim para mim é um absurdo, né, a gente está agora próximo aí de dezembro, a eleição já passou e nós não temos ainda definição da equipe. Nenhum nome. Né? Nenhum nome, né? Então, enfim, isso sim para mim é um absurdo. A escolha ainda não fiz nenhum juízo de valor sobre os nomes. Maravilha. São 8h56, estamos chegando ao final quase do Nova Manhã Brasília, mas ainda em tempo, ministro, queria só insistir no que a gente pode traçar de panorama para o UNB. A gente chegamos a fazer uma reportagem com a própria reitora Márcia Abraão, que dizia que a situação da UNB está insustentável, né? Eles dizem não ter dinheiro para pagar nesse mês serviços básicos, segurança, limpeza, manutenção, o próprio contrato do restaurante universitário. Existe algum tipo de tratativa que está sendo feita para que se possa liberar uma verba para que a UNB possa continuar se pagando, não só ela, mas também outras universidades federais, para que ainda nesse mês de dezembro haja uma virada de chave? Então, entra tudo no bojo dessa discussão, né, dessa liberação. Então, a minha demanda com a economia e minha conversa com o Congresso é no sentido de conseguirmos liberar tudo que está bloqueado no Ministério da Educação, né, tanto do ponto de vista financeiro quanto orçamentário. E aí, naturalmente, vai depender desse espaço que se vai gerar de orçamento por meio dessas medidas. Mas é um pacote, né? Hoje no Ministério da Educação nós tratamos, né, as universidades de uma maneira igual. Então, todas até o critério com isonomia, então o critério de distribuição de recursos que nós fizemos esse ano foi um critério técnico, todas as universidades receberam. Então, à medida que isso for sendo liberado para o Ministério da Educação, todo mundo será contemplado. Nesse primeiro momento, com essa liberação financeira de 300 milhões, eu preferi privilegiar a questão das bolsas, né, das pessoas que precisam da bolsa para continuar estudando, e o livro didático, que são as minhas prioridades ali iniciais. Mas à medida que isso for sendo incrementado, todo mundo será naturalmente beneficiado. Muito bem, esse foi o ministro Vitor Godoy, ministro da Educação, que está conosco aqui nos estúdios da Nova Brasil FM. Ministro, mais uma vez, obrigado pela gentileza de vir até aqui, pela sua disponibilidade. Obrigado, Diego, obrigado, Ariane, obrigado aí a todos os ouvintes.